Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando que foi preso em Sorocaba um homem suspeito de assaltar residências e abusar sexualmente das vítimas. Elas conversaram com a nossa equipe sobre o drama que viveram. Eu me senti um lixo. Falei, acabou a minha vida. Não sei se eu peguei AIDS, se eu peguei... O que veio para mim, eu não sei. Mesmo com o rosto parcialmente coberto, o olhar frio foi reconhecido pelas vítimas. Adriano Afonso, de 27 anos, é suspeito de cometer 4 roubos nos últimos 5 meses e de estuprar as moradoras. Esta mulher, quando sofreu violência sexual, estava na frente do sobrinho, um bebê de 2 meses. Foram 2 horas de terror. Ele mandou deitar a criança na cama, daí ele começou a fazer, acariciar, e ele fechou a porta do quarto, aumentou o som da televisão e fez o que ele fez. Adriano roubou vários aparelhos eletrônicos e prendeu toda a família. Estava meu filho, uma sobrinha de 7 e uma criança de 2. Foi o motivo que o meu irmão não reagiu. Esta moradora de outro bairro estava com o ex-marido e as filhas quando teve a casa invadida pelo criminoso. Por pouco, a mais velha não foi estuprada. Pegou minha filha e começou a levar minha filha de 13 anos para um outro quarto. Que foi aí que eu fiquei apavorada, comecei a gritar e falar que se ele fosse levar minha filha, ele ia ter que me matar, porque eu não ia permitir que ele levasse minha filha. O homem deixou sequelas. A mãe e as meninas estão em estado de choque. A minha filha pequena de 5 anos, ela está aterrorizada, ela não fica em lugar nenhum fechado, ela tá em pânico ainda. O tempo todo ela quer ficar perto de mim. E a mais velha, ela está fazendo terapia por causa desse problema, tudo, né? Mas também está assustada. A gente ouve o cachorro latindo, nossa, a gente fica apavorada. Segundo a polícia, o homem agia com a ajuda da irmã e na presença da sobrinha de 15 anos. Segundo ele, estando com a irmã, estando com o menor dentro do carro, isso daria um ar familiar ao veículo, o que não chamaria a atenção da polícia numa eventual fiscalização, numa eventual blitz. Com ele foram encontrados dinheiro, uma televisão, a touca utilizada nos crimes, munição e 2 armas roubadas, uma delas da casa de um policial militar. Adriano, que foi encaminhado ao CDP de Sorocaba, estava foragido da cadeia desde dezembro, onde cumpria 14 anos de detenção. Depois da saída temporária de final de ano, ele fugiu aqui do presídio Mineirão. Agora, preso, vai cumprir essa pena e nós esperamos que ele seja condenado nos demais crimes. Esquecer nunca, mas seguir a vida. Agora ele vai pagar pelo que ele fez. Tem que pagar. E é isso que dá o governo permitir saída temporária para quem já estava no lugar certo, a prisão. A quinta-feira em Itu foi marcada por protesto. Moradores de um condomínio no bairro Bela Vista fecharam uma rodovia da cidade para pedir segurança. No primeiro trimestre do ano passado, foram 9 vítimas no local. E neste ano, até agora, já foram 8, segundo a Polícia Rodoviária. Eles seguraram faixas e cartazes para protestar contra os acidentes. A última vítima foi Dona Adélia, de 69 anos, morta atropelada por uma moto na semana passada. Era a véspera do Dia das Mães, ela resolveu vir fazer uma surpresa. O mais incrível que nós achamos é que foi chegando na guia já, né? Quer dizer, ela não estava no meio da rua, ela estava na guia. O condomínio tem 3 portarias separadas pela rodovia Nelson Skin Cariol, que liga Itu a Salto. A situação, segundo os moradores, piorou há 1 ano, quando a pista foi duplicada. Nós tínhamos aqui uma travessia, nós tínhamos uma rotatória para os veículos que adentravam ao condomínio dos 2 lados. Nos foi tirada essa rotatória, fechada o centro da pista e tiraram as lombadas. São 555 famílias, em média 3.000 moradores que cobram atenção por parte do governo estadual. Os moradores querem a lombada eletrônica para que solucione o problema das pessoas. A família de Dona Adélia espera que outras não passem pela mesma dor. O protesto que a gente fez aqui não vai trazer ela de volta, assim pudesse, né? Mas que isso aí sirva de alerta, né? Para que não aconteça com outras famílias. O DR informou que já solicitou à Polícia Militar Rodoviária a intensificação da fiscalização no local. Também está em fase de licitação a contratação de lombadas eletrônicas para coibir o excesso de velocidade dos motoristas. A gente vai cobrar isso.
Um casal foi vítima de tortura durante um assalto em Capela do Alto. Nona Robertos tem os detalhes. 4 assaltantes invadiram armados uma chácara no bairro Iperozinho, em Capela do Alto. De acordo com a polícia, os bandidos tentaram atear fogo nas vítimas depois de terem jogado soda cáustica nelas. As vítimas têm uma 63 anos e a outra 54 anos de idade. Ainda segundo a polícia, depois disso, os bandidos fugiram no carro da família. O veículo foi abandonado na cidade de Boituva e depois os bandidos fugiram a pé por um matagal. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado, mas até agora ninguém foi preso. As vítimas foram socorridas ao pronto-socorro de Capela do Alto e passam bem. Nolan Robertos para o Noticidade. Empresa de segurança tem unidade fechada em Sorocaba e mais de 400 funcionários estão sem receber os salários. Angélica costumava receber o salário no 5º dia útil do mês. Depois de 1 ano e 2 meses trabalhando para uma empresa terceirizada, o pagamento do mês de março não veio. Procuramos conversar com o gerente da base, né? Mas só enrolou a gente, viemos no sindicato, mas ligaram para o pessoal do RH, enrolaram a gente, falaram que iam pagar e nada até agora. A Provise, que tem sede em São Paulo, fechou as portas da unidade em Sorocaba. A placa com o nome da empresa continua na casa, que está fechada com correntes e cadeado. Ela empregava vigilantes e controladores de acesso. Segundo o Sindicato dos Vigilantes de Sorocaba e região, a prestadora de serviço atendia 6 empresas e apresentou problemas financeiros. Agora, os ex-funcionários buscam os direitos. Constante atraso de pagamento, recolhimento fundiário, previdenciário, atraso de férias. E chegaram ao ponto de procurar a entidade sindical. Corremos atrás da empresa, ficou de resolver o problema em pouco espaço de tempo. Não foi o que aconteceu. De acordo com o advogado do sindicato, a empresa que contrata os serviços da terceirizada tem a chamada responsabilidade subsidiária. E em caso de não pagamento pela primeira empresa, a contratante tem que assumir os gastos. Ela também deve responder subsidiariamente com este pagamento, frisando sempre que é aquelas verbas que não foram pagas durante o contrato de trabalho. De acordo com o sindicato, mais de 300 funcionários ficaram sem receber o pagamento. Hoje, 30 vieram até aqui para tentar fazer um acordo, o que não impede uma futura ação judicial. Todos os trabalhadores têm 2 anos para ingressar com o processo trabalhista, mesmo aqueles que tenham sido reaproveitado para uma nova empresa, ele tem o direito de recorrer à Justiça do Trabalho para rever seus direitos. Hoje, uma das empresas tomadoras de serviço está presente aqui no sindicato para tentar pagar esse salário do funcionário e também fazer a rescisão dele, fazer a rescisão do contrato de trabalho dele. A previsão do advogado é que entre 30 e 40 dias o acordo deva ser feito com todos os ex-funcionários. É o que André espera que aconteça. O vigilante, que prestou serviço por 3 meses, está aliviado pela lei da categoria, que permite registro em 2 empresas simultaneamente. Eu espero que quando tiver a audiência eles debaixem na minha carteira. Enquanto isso, estou trabalhando em outra empresa, porque 12h36 você pode trabalhar em 2 empresas. Grávida, Lucilene sabe que a decisão pode demorar. Está na justiça, vamos ver o que vai acontecer agora, né? E enquanto isso, fica como a situação? Desempregada, sem dinheiro, vai ficar como? A assessoria de imprensa da Provise informou que está desativando apenas a área de vigilância e mais de 200 funcionários já foram regularizados. Voltam aos poucos as aulas em autoescolas de Sorocaba. O enfrentamento à greve exige cuidado. As aulas voltaram, em marcha lenta. Na parte da manhã, poucos carros circulavam no bairro Vanelville. O movimento era pequeno porque proprietários de autoescolas e instrutores de Sorocaba temiam represálias de sindicalistas que estavam no local onde são realizadas as aulas. A Polícia Militar acompanhava a movimentação. Este dono de uma das autoescolas defende a presença policial. Sem o apoio necessário aí, com certeza nossos carros já estariam com os pneus murchos já. Este outro proprietário tentou retomar as aulas na quarta, mas afirma ter sofrido intimidações. Ontem chegando aqui para dar aula com o meu aluno, estava com o micro-ônibus e me deparei com dois elementos. Pediu para que eu parasse o ônibus, eu parei e daí ele perguntou por que eu estava dando aula. Falei, porque eu tenho autorização, uma liminar da justiça que eu posso dar aula, que eu posso trabalhar. Daí ele falou, simplesmente vaza daqui. Hoje eu vim para observar.
porque até então eu estou inseguro. No espaço voltado para aulas de moto no bairro Mangal, instrutores também aguardavam para saber se era seguro trabalhar. A gente está num momento em que, por parte de segurança, a gente não vai sair com os carros, porque carros podem ser depredados e tudo mais. Os grevistas negam as ameaças. Isso aí não partiu da gente, não partiu do sindicato, entendeu? Às vezes tem alguma terceira pessoa mandando danificar os carros aí para querer pôr na costa do sindicato. Desde o dia 27 de abril, as aulas estão paralisadas. A categoria pede 19% de reajuste salarial. Hoje, eles ainda aguardavam informações sobre uma provável decisão judicial que permitiria a continuidade total da greve. Na terça-feira, o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas permitiu, por meio de liminar, que as autoescolas disponibilizassem pelo menos 60% das frotas para as atividades. Os dias de paralisação prejudicaram Josiane. Sem a greve, ela já teria feito a prova prática. Eu comecei dia 2 de janeiro, que eu dei entrada. As aulas práticas mesmo iniciaram dia 28 e terminaria agora dia 8. Seria bem melhor, eu já poderia estar rodando, né? Ou estar aguardando a próxima disso. De acordo com ela, quem passou pelas aulas também sofreu ameaças. A gente veio acompanhando todos os carros da autoescola, escoltado, um esperando o outro, para não ter risco de alguém parar, alguém agredir, fazer assim. Teve algum problema no caminho? Não, só na chegada aqui, que eles xingaram, chamaram atenção. Segundo o Sindicato dos Instrutores, uma nova audiência será realizada na segunda-feira para decidir sobre a continuação ou não da greve. O Noticidade mostrou que o Ministério Público arquivou as investigações sobre possíveis irregularidades na obtenção de um empréstimo pela Santa Casa de Sorocaba. Informamos também que o promotor Jorge Alberto Marum havia adiado uma entrevista sobre o caso para esta quinta-feira, mas hoje ele adiou o contato mais uma vez. Segundo denúncias, o empréstimo de 5 milhões de reais feito em 2008 seria voltado para a compra de um equipamento para a radioterapia, chamado acelerador linear, e para a construção do local específico para a máquina. Nem a construção está pronta e o equipamento não foi instalado. O caso foi arquivado porque, de acordo com a Santa Casa e a promotoria, o empréstimo não era voltado para essa compra. O que a gente não entende é por que construíram o local se nem sabiam se teriam equipamento. A Defesa Civil Estadual promoveu pela primeira vez treinamento aos bombeiros de Sorocaba para os trabalhos em período de estiagem. A parte prática do treinamento foi realizada durante toda a manhã. A preocupação é com o período de estiagem, entre o mês de abril e outubro. A preocupação das queimadas é uma preocupação que Sorocaba tem, a preocupação já não é de hoje, e fazendo com que o atendimento possível, porque o número limitado de equipes que nós temos, inclusive o próprio Corpo de Bombeiros, não dá conta da grande maioria das queimadas que são criminosas. Sorocaba foi a 4ª região do estado a receber as oficinas. Até o mês de julho, outras 6 regiões devem receber o mesmo treinamento. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, funcionários de prefeituras de toda a região estiveram presentes. A gente conta com os municípios circunvizinhos e os municípios que têm os corpos de bombeiros para que criem essas brigadas, esse pessoal treinado para poder nos ajudar, porque é quase que impossível a gente atender todos os chamados. Então esse treinamento é de extrema importância. Sorocaba conta também com a Patrulha Verde para combate ao fogo. O veículo da Secretaria de Meio Ambiente, equipado para a atividade, estava no local, apesar de os voluntários não terem começado as atividades. Em caso de incêndio em áreas particulares, a legislação da cidade prevê multa. Infelizmente, existe uma questão cultural, que a gente está trabalhando, que é atear fogo para limpeza. Então, alguns municípios onde a legislação está um pouco mais desenvolvida, que é o caso de Sorocaba, existem multas. É uma multa pesada, porque é por área, e a gente recomenda que as pessoas que têm propriedade, que têm alguma vegetação até 30 centímetros, é permitido. Daí para cima é possível ela ser multada antes de pegar fogo. O coordenador da Defesa Civil lembra que o cidadão pode ajudar. O telefone 199 da Defesa Civil, ou se houver um princípio de incêndio, o início de uma queimada, é importante que se ligue ao Corpo de Bombeiros pelo 193.
Estudo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo mostrou que os transtornos mentais podem estar ligados a pressões impostas no ambiente de trabalho. Esta é a terceira razão de afastamento de trabalhadores pelo INSS, assunto que preocupa. E para saber se você tem ficado estressado em seu trabalho, chegou o momento de responder ao questionário e ter orientações da psicóloga Eliette Jussara Nogueira. Boa noite, obrigada pela participação. Eu acho importante que a pessoa tenha noções do que fatores que levem ao estresse. Vamos ao questionário então? Vamos lá, primeira tela. No dia a dia, tem ocorrido pequenos acidentes por distração, ocasionalmente ou frequentemente? Se a resposta for sempre... Se for frequentemente, é um indício de que está podendo entrar num quadro de estresse. São vários sintomas e sintomas pequenos, por isso que é difícil montar ou a pessoa perceber que está estressada. Então, a distração, falhas de memória, irritabilidade, queda de cabelo são todos sintomas acoplados que dão estresse. Vamos à outra pergunta. Os outros dizem que você anda nervosinho, apressado ou sem tempo para conversar, ocasionalmente ou frequentemente. Se a resposta for frequentemente... Outro indício de estresse, né? E o importante nesse nervosismo, às vezes a gente pode simular e mascarar o estresse tomando remédios, porque eu tô nervoso. Tomar um calmante, automedicação. Automedicação, tomo para dormir ou relaxo com um drink, uma bebida, e eu vou mascarando e não percebo que está frequente. Então, quanto mais frequente, mais agrava seu quadro de estresse. Isso pode piorar, tornar uma doença grave. Vamos a outra pergunta. Você tem tido dores de cabeça, insônia, fadiga, distúrbios alimentares, ocasionalmente ou frequentemente? Quer dizer, o corpo responde também? Então, o estresse é a resposta do corpo a muitas pressões externas. Dependendo dos fatores externos e internos da própria personalidade, uma personalidade altamente competitiva, um ambiente de trabalho com alta exigência, rapidez nessas exigências, tudo isso pressiona o organismo e ele responde de maneira somática. Pressionar é pior, Eliette? Pressionar é pior. Por quê? Porque ao pressionar, aliás, o termo estresse é isso, quando é um termo da física, que significa que algo que pressiona faz uma deformação no material. E é isso que acontece no organismo. Muitas pressões faz com que você tenha um distúrbio, que são pequenos distúrbios, mas que frequentemente, em constância, e o quadro se agravando, pode inclusive levar à parada cardíaca e à morte. Agora, em relação então à chefia, acha que cobrando, meta, dar parada é o seu conselho? É o meu conselho. Hoje em dia o pessoal não quer tirar férias, vendo as férias, ou se não faço um bico para pregar dinheiro, enfim. Só que férias é necessário, o organismo precisa de parar, repor as energias e continuar. O estresse em determinado nível é positivo, isso motiva, mas o estresse constante e intenso adoece. Chorar muito no trabalho é sinal de estresse? Muito. Você já está no segundo nível, né? Você tem fases de estresse, o estresse mais leve, que a gente chama de sinal de alerta, o outro que é o de adaptação e o último que é de exaustão. Então, se você está chorando por qualquer motivo, você já deve estar nos de exaustão. E isso reflete também em casa? É um efeito dominó. Então, se eu estou irritado no trabalho, se eu estou estressado no trabalho, quando eu chego em casa, qual o meu tempo para conversar com a minha família? Eu estou cansado, eu não tenho paciência, eu me irrito fácil, e aí eu vou ter problemas familiares. Então, por causa de pressões no trabalho, eu levo para casa problemas também. Tem que relaxar, ouvir uma boa música, buscar algo positivo. Buscar outros hábitos e, às vezes, não fazer nada. Tá bom, muito obrigada pela sua orientação. E amanhã aqui no Noticidade, fique sabendo se você tem controle de suas contas. O assunto será economia doméstica, bem difícil. Assista agora ao SBT Brasil amanhã cedinho, Noticidade Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.